Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje, sábado, 9 de maio, está no ar o 17º episódio de Paulo Maloca, a série. Após ficar cara a cara com os 3 membros da facção que mataram Elias, filho do soldado Eliseu, Paulo Maloca sai pela porta dos fundos com uma única certeza: de ter conversado com 3 defuntos. Mais tarde, o regional Dr. Marcos Luiz conversa com Paulo Maloca e mostra preocupação com relação às drogas e a sua propagação em Valadares e região. Fala também sobre a prisão dos 3 indivíduos da facção, os quais estavam à sua disposição. Na casa do soldado Eliseu, Paulo Maloca revela que esteve frente a frente com os 3 responsáveis pela morte do Elias: Marcos Pereira, o Cabeça, Ronaldo Dantas, o Pezão, e Marcos Peixoto, o Pedreira, os quais estavam na prisão em cela separada, causando revolta e indignação. Dias depois, os 3 são soltos, deixando a prisão e assim recomeçando a perseguição. Com a ajuda do informante Marcelão, é descoberto o seu paradeiro no Rio de Janeiro. Após todas as informações, o grupo se une para novas ações. Paulo Maloca compra mais arma e se prepara. Cada um se apronta para um novo acerto de contas. Nesse próximo episódio, vocês poderão ver e saber como a coragem de um homem, juntamente com seus parceiros, em busca de vingança, se torna um justiceiro até no Rio de Janeiro. Então se prepare para assistir e conferir todas essas questões e ações, em um misto de vingança e determinações, aonde Paulo Maloca vai até o Rio de Janeiro com seus companheiros. E no Rio se constata que lá ou cá, um tiro é um tiro em qualquer lugar. Tudo bem com o senhor? Tá tudo certo? Tudo bem. Tudo pronto para mais uma gravação? Então vamos lá. Depois eu entrei pela porta dos fundos da delegacia e fui para a inspetoria. E fiquei pensando, rapaz, os 3 bandidos que mataram o Elias, filho do Eliseu, ali na minha frente, sem eu poder fazer nada, e folgado, ainda rindo e me tirando. Mas vamos ver o nosso próximo encontro. Naquela tarde, eu estava na porta da delegacia, o inspetor Elton chegou e falou que o delegado regional, Dr. Marcos Luiz de Paula Soares, tinha falado para mim subir até seu gabinete. Então eu subi, cheguei lá, a secretária me anunciou e ele falou para eu entrar. Então eu entrei e ele falou: pode se sentar. Eu me sentei. E o Dr. Marcos falou: você tem se destacado bastante na mídia. Tem acompanhado. Através de várias prisões, apreensões, principalmente de drogas. Parece que você gosta dessa área. E eu falei: sim. Na academia eu fui muito bem. Me dediquei bastante e aprendi muito. Então ele falou: além da furto e roubo, eu me preocupo muito com essa área. Antigamente, era só os barbitúricos. Agora a maconha chegou e se espalhou por Valadares como uma praga. A cocaína da Colômbia ainda está só nos grandes centros, nas capitais, mas não vai demorar a aparecer em GB. Eu falei: eu tenho observado. Eu nunca fiz apreensão nenhuma de cocaína e nunca vi ninguém fazer aqui da civil nem da militar. Eu aprendi muito sobre ela na Cadepol. Conheci lá. Mas aqui ainda não vi nada dela. Aí a gente percebe a preocupação do delegado regional com um tipo de crime que estava iniciando aqui em Governador Valadares, que até então só os crimes contra o patrimônio, né? Aí tinha furtos e roubos. Agora a droga começa a entrar em Governador Valadares. Isso foi no início da década de 80, Paulo? A maconha chegou em Valadares no início da década de 80. Porque é interessante que as pessoas pensam, né, que maconha sempre existiu no mundo. Claro que não.
É mesmo que eu te falo, na década de 80, não tinha, quando nós chegamos para Valadares, na delegacia, não tinha nenhuma apreensão de cocaína. Nem delegacia especializada existia ainda, Não, né? nem delegacia especializada, essa delegacia só seria criada para frente, né? Mas nessa ocasião, o delegado regional já se preocupava com essa questão, com relação às apreensões de drogas cada vez maiores, né? E é algo que realmente era preocupante, e ele já sentia isso. Então o delegado Marco Luiz falou: mas pode esperar, meu próximo passo, assim que eu receber mais delegado, é criar a delegacia especializada de toxicodependentes. Na época de carnaval, o lança-perfume da Argentina se espalha praticamente por todos os clubes. E essa situação realmente é preocupante. Eu tenho filhos pequenos. E um dia, essa questão dessas drogas ainda vai chegar nas escolas. E quando isso acontecer, nós estamos perdidos. Então não podemos, de forma alguma, perder o controle dessa área. Vou criar especializada. E eu quero que você me ajude. E eu falei, realmente, eu já observei e já pensei muito sobre isso. Muitas prisões e apreensões de jovens, adultos, até menores. E ele falou: você está vendo porque eu estou dizendo com relação à minha preocupação? Eu falei: sim, senhor. E ele falou: eu vou realmente criar a especializada e espero contar com você. Eu falei: doutor, eu estou à disposição do senhor. Pode contar comigo para o que for. Observa bem, né, Robson? Isso há mais de 40 anos, início da década de 80, a preocupação de um delegado, de homens da segurança pública com esse mal da sociedade, que é a droga. E se não fosse a preocupação que eu fico observando de um delegado e de uma delegacia com seus policiais, a coisa poderia estar mais afronhada na sociedade, naquela época, porque eles já vigiavam. Era o período de carnaval chegar, meu amigo, e o trem acontecia. Vamos dizer que foi aí o início, então, de um trabalho mais eficiente com a chegada da delegacia especializada. Começou com a preocupação específica do delegado regional. Até então, não tinha se criado essa delegacia especializada, mas ele já tinha em mente essa preocupação. E para frente, vocês vão saber como foi criada a delegacia especializada de toxicoentorpecente, a qual eu participei ativamente por muitos anos. Enfim, mas aquela preocupação lá no passado, olha o que nós vivenciamos hoje. A realidade de todos esses fatos envolvendo o mundo, né? A questão da droga, realmente, se lá atrás não tivesse tido uma preocupação maior, como seria hoje? Não dá nem para imaginar. Mas vamos voltar lá, à minha conversa com o regional. Então ele falou: tem um outro assunto que eu quero conversar com você. É a respeito de 3 sujeitos que foram presos essa noite pela PM. E eu falei: o Lauro me falou, é os caras que teriam matado o filho do soldado Eliseu? Ele falou: sim, é isso aí. Então o Lauro já te falou. Pois é, eu avoquei a ocorrência para mim. Já mandei ouvidos. Mas eles jogaram para cima de outros membros da facção, até que já morreram. Esse povo não é bobo. Mas enfim, como a PM não apreendeu nada com eles, porque eles caíram no mato, com certeza dispensaram as armas, eu estou pensando em fazer o seguinte: tem depoimentos dentro do inquérito de testemunha que reconhece eles como os autores da morte do filho do Eliseu. Então eu estava pensando em mandar alguém atrás dessas testemunhas, intimá-las para ouvi-las novamente e fazer o reconhecimento deles. Aí, o que eu posso fazer? Pedir a preventiva dos 3. Dessa forma eu consigo segurá-los e mandar os 3 para o cadeão. Então ele me perguntou: o que você acha? E eu falei: quem sou eu, doutor, para achar alguma coisa aqui? O senhor que sabe, o senhor que manda. E ele falou: você já foi lá ver eles? E eu disse: para ser franco, fui. Fui lá olhar.
a cara deles, só de curiosidade. Uma turma de folgados. Só porque estão aqui presos e à disposição do senhor. Estão se achando seguros. E realmente estão. Quem pode fazer alguma coisa contra eles? Na situação que estão. Ainda mais à disposição do senhor. Então ele me perguntou: você tem tido contato com o soldado Eliseu? Eu falei: não. Acho que semana passada eu tive com os filhos dele lá na esquina dos Pedristas. O Mazinho e o Lalá. Eles estavam acompanhados do cabo Antônio Augusto e do sargento Edésio. Conversei com eles muito rapidamente. E o doutor Marco então falou: será que o Eliseu está sabendo que os sujeitos que mataram o filho dele está preso aqui à minha disposição? Eu falei: eu acho que não. Senão ele já teria aparecido aqui. Então ele me perguntou: você poderia falar com o Eliseu para ele vir aqui amanhã na delegacia para conversar comigo? Quero saber o que ele pensa a respeito dessa situação. De eu pedir a preventiva desses sujeitos ou soltá-los. Eu tenho quase certeza que ele vai querer que solte os 3. Mas eu quero conversar primeiro com ele. Então eu pedi licença e saí. À noite eu fui à casa do Eliseu. Quando lá cheguei, estavam todos na garagem. O Eliseu, o cabo Carlinho, o cabo Amadeus e, para minha surpresa, o sargento Juarez. E aí o Eliseu falou: você não morre mais nunca. Eu falei: tomara. Aí eles riram. E aí o Eliseu falou: nós estávamos falando justamente de você aqui. E aí o pessoal levantou, me cumprimentaram e tal. E o sargento Juarez fez questão de me dar um abraço e me agradecer por tudo que eu tinha feito naquela noite que ele foi baleado. Eu falei: tudo bem, né? Ali nós estávamos num fogo cruzado. Estou muito feliz por te ver bem, já recuperado. Então Eliseu falou: agora a noite está completa. Merece um churrasco. Vou pedir a Elza para preparar e eu vou pegar o carvão e pedir os meninos para buscar cerveja e refrigerante. Cachaça tem de sobra aqui. Então juntou as mesas, nós puxamos as cadeiras, nos sentamos e começou o preparativo para o churrasco. Todos reunidos, e eu falei: a minha vinda aqui essa noite tem algo de relevante. Um significado muito importante. É que eu conversei com nossos últimos 3 e mais importantes alvos. O Marcos Pereira, o Cabeça, o Ronaldo Dantas, o Pezão, e o Marcos Peixoto, o Pedreira. Eu olhei para a cara de cada um de uma forma que pode passar 100 anos que eu encontrar com eles em qualquer lugar do mundo, eu os reconheço. Nunca mais eles vão sair da minha mente. A forma até deles falarem, de conversar e rirem, está gravada aqui na minha cabeça. Então o Eliseu disse: mas como isso aconteceu? Então eu expliquei. Eles caíram presos essa noite numa troca de tiro lá no bairro São Cristóvão. A polícia militar foi acionada e com reforço cercaram e eles foram presos em um matagal próximo ao aeroporto. Então todos quiseram saber da questão e eu expliquei toda a situação. E o Eliseu falou: eles estão presos lá na delegacia? Então, não vai. Com certeza. À disposição do delegado regional, em uma cela separada. Então o Eliseu falou: não tem como matar eles lá dentro, não? E eu falei: eu acho que não. A não ser que vai um monte de gente preso. Inclusive o delegado regional. Aí todos riram. E eu continuei: nós temos que dar um jeito de tirar eles de lá, aonde estão seguros. E eu acho que você, Eliseu, é capaz disso. Porque o delegado regional, o Dr. Marco Luiz, me pediu justamente para vir conversar com você, para ir lá amanhã conversar com ele a respeito dessa questão. Acho que ele está querendo saber o que fazer, porque tem uma possibilidade dele ouvir algumas testemunhas e fazer um reconhecimento e pedir a preventiva deles. Mas ele está querendo conversar com você para saber se isso é viável ou o que você pensa. Se é melhor
soltar os 3. Aí é com você. Não preciso nem dizer. Tem que soltar os 3. Eles não podem ir para o cadeão. Senão, quanto tempo eles vão ficar vivos? Temos que dar um jeito de soltá-los para matá-los. E o Eliseu falou: eu concordo com você. É lógico que eu quero que solte eles. O que vocês acham? E todos também concordaram. Claro, com certeza. Nós queremos eles aqui fora. Já imaginou esses caras ir para o cadeão? Como vai ficar a nossa situação? Esperar até que um dia eles sejam soltos para que a gente possa matá-los? Aí eu falei: eu acho que está todo mundo de comum acordo. Agora é com vocês. Você tem que ir lá conversar com o Dr. Marcos e externar toda essa situação, dessa questão. Não preciso nem falar. Eu não apareço nisso, não. É com você. Então, deixa comigo. Amanhã cedo eu vou lá, vou trocar umas ideias com ele. Vamos ver o que ele vai me falar. Se ele me der abertura na questão de soltar os 3, é lógico que eu vou falar. Se precisar, vou até pedir. Ele sabe aquilo que eu penso a respeito desses bandidos que mataram meu filho. Eu não preciso nem ficar explicando muita coisa para ele. Eu falei: tudo bem. Então está combinado. Nós ficamos ali conversando. Realmente eu não preciso nem falar o que eu penso a respeito de tudo isso, né? Principalmente depois que eles riram de mim. Aí o cabo Carlinhos falou: ué, eles riram de você? Eu falei: folgado. Quando eu fui lá conversar com eles, eles ficaram me olhando e falaram alguma coisa, tipo assim, que eu estava muito arrumado, até bonito, para ser detetive. Me perguntaram: você realmente é polícia? Eu falei: sou. E eles me perguntaram: quantos anos você tem? Eu falei: 20 e poucos anos. Eles riram. Então eu fiquei olhando a cara deles e fiquei pensando: vamos ver. É por isso que nós temos que agir. Temos que dar um jeito de tirar eles de lá. Vamos ver se eles vão rir quando eles encontrarem novamente comigo. E aí o cabo Carlinhos falou: coitados, eles não têm nem ideia de quem eles estavam rindo. Eu falei: que bom, vamos continuar assim. Deixa eles continuarem rindo. Vamos ver para frente como vai acontecer, como vai ser. Aí chegou o Mazinho e o Teca, quiseram saber tudo o que estava acontecendo, me perguntaram, eu conversei, e aí entramos noite adentro, churrasco comendo, cerveja, pinga e refrigerante. Fomos até tarde. Já no dia seguinte, o Eliseu foi até a delegacia e subiu até o gabinete do regional. Lá eles conversaram um período. Eu acho que o Eliseu pediu o Dr. Marcos que queria ver os bandidos que teriam matado o filho dele, o Elias. Então o Dr. Marcos Luiz autorizou. E chamou o pessoal da triagem, o cabo Lauro e o Cirico, e falou para eles levar o Eliseu até lá na cela, nos fundos, aonde estavam presos os 3. E eles desceram, passaram pelo plantão. Quando lá chegaram, o cabo Lauro chamou pelos 3. E aí eles se aproximaram da grade. Quando eles viram o Eliseu, eles assustaram. Aí o Eliseu ficou olhando para eles e falou: então foi vocês 3 que mataram meu filho. E eles ficaram encarando o Eliseu. Vocês podem preparar. Vocês vão queimar no fogo do inferno. Aí o Marcos Pereira, o cabeça, teria dito: você foi o culpado de nós ter matado seu filho. Passava sempre lá nos encarando, ficava nos fitando. Você é o responsável. Eu dizia: vocês têm coragem ainda de dizer que eu sou o responsável? Cambada de vagabundo, cambada de bandido. E o Eliseu tentou sacar o revólver, aí o cabo lá agarrou ele, o Cirico, e foi aquela confusão. O Eliseu tentando tirar o revólver para atirar neles. Custaram tirar o Eliseu lá dos fundos. Subiram com o Eliseu lá na sala do Dr. Marcos e contaram todo o ocorrido, né? E aí o Dr. Marcos falou: é complicado. Aí o soldado Eliseu falou: doutor, o senhor vai me desculpar, mas o senhor não deve nem imaginar como é perder um filho com uma facção de bandidos como essa. E ainda,
O sujeito querer dizer que eu que sou o culpado, não tem condição. A gente perde o controle. E o doutor Mar falou, eu imagino sim. E você tem razão. Pode ficar tranquilo. Nós vamos resolver essa questão. Então, no dia seguinte, à tarde, quando eu retornei à delegacia com o pessoal da inspetoria, eu fui até a sala da triagem. Aí o Lauro, quando me viu, falou, ótimo que você chegou. Quero conversar com você. Você tinha razão. Os 3 que mataram o filho do Eliseu não tinham flagrante e já foram soltos. Eu falei, mas quando? Há 1 hora atrás. Eles saíram, tranquilo, pela porta da frente. Realmente, não tinha flagrante e o delegado regional os liberou. Então eu pensei, ótimo, agora nós todos soltos no mundo, quem tiver a goela maior, engole o outro. E disse, eu já sabia. E fazer o quê? Essa é a nossa justiça. À noite eu fui novamente lá na casa do Eliseu e ele estava na garagem juntamente com o sargento Juarez e o Cid, Mazinho, Teco e Lalá. E aí cumprimentei todos e o Eliseu quis saber. E lá na delegacia, como está? E eu falei, eu acho que o regional manteve a palavra dele. Soltou os 3. Eu falei, hoje à tarde, quando eu cheguei da rua, o cabo Lauro me chamou e me contou. E o Eliseu falou, doutor Marco Luiz é um sujeito de palavra. É um cabra bom. Não é como uns frouxos que tem por aí, não. Agora é com nós. Eles soltos, vamos ver como é que vai ficar. Então o sargento Juarez disse, agora só temos que levantar aonde eles estão. E o Eliseu falou, essa parte é comigo e o Marcelão. Amanhã o Mazinho vai atrás dele e pede para ele vir aqui e vamos conversar. O negócio dele é dinheiro. Eu devo admitir que eu já estou bem apertado. Então eu falei, pode oferecer 100 cruzeiros para ele pela informação do endereço de qualquer um deles. Aí o Eliseu disse, eu realmente não sei como te agradecer. E eu falei, não se preocupe com isso. Além de tudo, você está se esquecendo que eles riram de mim? Então o sargento Juarez disse, mas eles estão certos. Você é muito novo e bonito para ter toda essa disposição e coragem. Ninguém acredita. Você nunca vai ser preso por homicídio. E eu falei, espero que sim. No dia seguinte, à tarde, o Mazinho e o Teca foram na delegacia e pediram para me chamar. Então, nos reunimos no bar. O Mazinho me disse, eu fui atrás do Marcelão, conversei com ele e ele foi lá em casa e conversou com o pai. Ele explicou que depois da morte dos 3, do Ratão, do Hermes e do Marcos Testa, além da confusão lá nos fundos da delegacia com o pai, nenhum dos 3 quiseram ficar na cidade. Fugiram de Valadares. Ele pediu 150 cruzeiros para levantar a localização, o endereço de cada um. 150 por cada um? É muito dinheiro, né? Muito dinheiro. É. Para a época era 450 cruzeiros para ele levantar o endereço dos 3. Então eu falei com o Mazinho, realmente, é muito dinheiro, mas temos que negociar. Nós não podemos parar. Conversa com o Eliseu para oferecer a ele 100 cruzeiros para qualquer endereço. Então o Mazinho e o Teca foram para casa e conversaram com o Eliseu. E marcaram uma nova reunião com o Marcelão lá no bar-restaurante Varandão. E ele topou o endereço de cada um por 100 cruzeiros. A minha rotina na polícia, na delegacia, continuava. E no ramo de pedras também. Eu não parava. Até que um dia, o Marcelão marcou uma nova reunião lá no Varandão. Ele queria 50 cruzeiros para uma nova informação. O Eliseu topou. Então ele disse, olha, depois de tudo que aconteceu, eu fiz levantamento na família, nos amigos, nos parentes, tudo, fiz a correria. Não tem nenhum dos 3 na cidade, realmente. Todos saíram fora. Um foi para o Rio de Janeiro, o Marcos Pereira, o outro para Vitória,
o Ronaldo Pezão e o Marcos Peixoto, o Pedreira, foi para Belo Horizonte. Agora, tem que ter paciência. Vou fazer os levantamentos e tentar descobrir o endereço de cada um, aonde eles estão. No Rio de Janeiro, em Vitória e em Belo Horizonte. Mas eu preciso dos meus 50 cruzeiros. Então Eliseu pagou e disse, vamos aguardar. Pode ter certeza que você vai receber os 100 cruzeiros pelo endereço de cada um. É só levantar e nos falar. E ele concordou. Os dias se passaram e uma tarde, quando eu cheguei na delegacia, o Mazinho e o Teca estavam me aguardando na porta do bar. Então eles me chamaram e nós sentamos e conversamos. E eles falaram, viemos aqui que o pai pediu para te chamar para conversar. Está precisando muito que você vá lá em casa essa noite. Parece que é algo do Marcelão. E eu falei, tudo bem. À noite eu irei lá. Já na casa do Eliseu, ele me explicou. O Marcelão esteve aqui comigo e me falou que conseguiu o endereço do Marcos Pereira, o cabeça, o que está no Rio de Janeiro. Mas ele, para passar a informação da localização, ele quer os 100 cruzeiros. E eu falei, podemos confiar? E o Eliseu disse, eu acho que sim. Ele nunca passou uma informação errada para nós. Ele está precisando do dinheiro, é para as drogas. Eu sei. E ele é muito medroso para mentir para mim. Agora, o dinheiro é seu, você que sabe. E eu falei, tudo bem. Peguei minha carteira, tirei o dinheiro e entreguei na mão do Eliseu. Pode passar para ele. Precisamos do endereço. É só isso que nos interessa. Naquela época, era como se fosse hoje. Vamos pagar para ver. E no dia seguinte, o Marcelão marcou uma nova reunião lá no Varandão, com o Eliseu. E lá, após receber os 100 cruzeiros, ele passou o endereço do estado do Rio de Janeiro, aonde o cabeça estava. Em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Passou o nome da rua, travessa, número, da forma que ele tinha prometido. A partir daí, era conosco. Então nos reunimos todos lá na casa do Eliseu para resolver sobre aquela questão. Quem poderia ir, carro, armas e disposição para resolver aquela questão. O sargento Juarez foi o primeiro a se colocar à disposição. Eu conheço a localização como a palma da minha mão. Quando eu servi o Exército, eu morei justamente em Nilópolis, região metropolitana do Rio de Janeiro. Lá tem mais de 10 municípios. É grande. Mas eu acho que não vou ter dificuldade em encontrar o endereço. Só tem que ver quem vai comigo. Então eu falei, se você conhece a localização, eu conheço o alvo. O Marcos Pereira, o cabeça. Eu tenho que ir. Então o cabo Amadeus diz o seguinte, infelizmente eu não vou poder ir. Estou com uma série de problemas de família e tenho que resolver. E o cabo Carlinho também disse, eu estou com uma série de situações e problemas também lá em casa. Mas eu dou meu jeito e vou. E o Eliseu falou, eu vou de qualquer jeito. E eu disse, vocês sabem da minha situação. Para mim, fora de Valadares, fora do estado de Minas Gerais, quanto mais longe, melhor. Eu só tenho que estar na delegacia na segunda-feira. Posso viajar no sábado, no domingo, para qualquer lugar, qualquer parte do mundo, para matar qualquer um. Agora, segunda-feira, tem que estar na delegacia. E o Eliseu falou, tudo certo. Agora já sabemos sobre toda a questão. Só temos que nos organizar para a operação. Naquela semana, nós tínhamos poucos dias para organizar tudo para ir no Rio de Janeiro, para acertar as contas com mais um membro da gangue. O principal, talvez, o que atirou 2 vezes contra o rosto do Elias, o Marcos Pereira, o cabeça. No dia seguinte, no horário do almoço, eu fui até a esquina dos Pedristas para me encontrar com o sargento Edésio. Ele teria me dito que tinha um amigo que estava vendendo uma pistola 9mm. Então eu o encontrei e ele me falou que o amigo dele se chamava Walter Guzmão, que a arma era 0, era uma CZ, da Tchecoslováquia. E me perguntou, você conhece? Falei, já ouvi falar. É uma boa arma.
Ele falou, é uma das melhores. Eu falei, concordo. Vamos ver. Vou ligar para ele. E foi até o orelhão, na esquina, e ligou para o Walter Guzmão. Depois de conversarem, ele voltou e me disse, ele está vindo cá. Então o Walter Guzmão chegou, ele me apresentou e disse, esse é polícia, é de confiança, cadê a arma? E ele falou, está lá no meu carro, vamos lá olhar? Falei, vamos. Então chegamos no seu carro, nós entramos, eu sentei no banco da frente, ele pegou um estojo e me entregou. Eu abri e realmente a arma era zero. Uma CZ 9mm com 2 carregadores, 15 tiros, 1 na agulha, 16. Bom, eu tenho interesse. E eu falei, e a munição? Então ele pegou uma caixa e disse, aí tem 50 balas. Eu falei, certo. Então negociamos e eu comprei a arma. A arma realmente não tinha o que se discutir. Além de ser zero, era tcheca. Uma das melhores marcas do mundo naquela época. Era a arma perfeita para eu ir para o Rio de Janeiro. O cabo Carlinho, por sua vez, arrumou com um amigo um carro, um Monza 84, 4 portas, praticamente zero, para viajarmos. No dia seguinte, nos reunimos na casa do Eliseu, todos armados, todos preparados, e após o café, nós pegamos a estrada rumo ao Rio. Passamos por Manhuaçu e depois Muriaé, aonde meus parentes tinham fazenda. Então resolvemos dar uma parada por lá. Tinha tempo que os parentes não me viam. A última vez que eu estive lá foi no velório da minha avó, quando houve o acidente. E depois ela foi sepultada lá. Então nós comemos queijo, tomamos café. Então meu primo Levindo, curioso, quis saber, o que vocês estão indo fazer no Rio? E eu falei, uma parada, nada complicado. Depois nós nos despedimos e saímos e ganhamos estrada. Eram umas 15h30. Mas antes de nós chegarmos no Rio, nós fomos parados por uma blitz da PRF. Então um dos policiais pediu a documentação do veículo e a habilitação. Então o cabo Carlinho entregou. E ele olhou dentro do carro e viu 4 homens e falou, vocês têm arma aí? E o cabo Carlinho falou, é o que mais tem. Aqui somos todos policiais. E mostrou sua funcional. O sargento Juarez fez o mesmo. O Eliseu, da mesma forma. E eu mostrei minha carteira de detetive. Então eles olharam, meio surpresos, e falaram, que equipe, hein? Um sargento, um cabo e um soldado da Polícia Militar. Mais um detetive da Polícia Civil. Parabéns. Aí o cabo Carlinho falou, obrigado. E ele falou, vocês estão indo no Rio a passeio ou a trabalho? Então, o cabo Carlinho deu uma tirada. Não, estamos indo lá matar uns bandidos. Aí eles riram, olharam e falaram, então vai logo, vocês estão atrasados. E aí todos riram e nós arrancamos e fomos. Então antes de nós entrarmos no Rio, o sargento Juarez assumiu a direção, porque ele conhecia Nilópolis muito bem, que faz parte da região metropolitana do Rio, que é um dos 13 municípios da Baixada Fluminense. Quando chegamos lá, era por volta de 8 horas da noite. E o Juarez, então, parou o carro em uma avenida de Nilópolis. Então entramos no bar e o Eliseu logo pediu uma pinga e uma cerveja para eles. E alguns salgados. Ali nós ficamos um tempo e eu vi que o Juarez tirou o papel do bolso, que era o endereço dado pelo Marcelão a respeito do Cabeça, e conversou com o dono do bar. Perguntou a ele se ele sabia aonde era aquele endereço. Ele olhou e falou, olha, isso é bem lá para dentro. Vocês podem ir direto, lá para dentro. Pode descer. Aí o Juarez, tudo bem. Nós conversamos, eles tomaram a cerveja e tal. Quando encerramos, nós entramos no carro e fomos. O Juarez, de vez em quando, parava e perguntava por informação. Aonde que fica a rua tal, a travessa tal? Ele falava, é mais para lá. Pode seguir aí, é bem lá para frente.
outros não sabiam, e aí nós íamos. Até que chegou num ponto onde o Juarez perguntou a uma pessoa aonde ficava aquela travessa, aquela rua. E aí ele falou, olha, é a primeira direita e a segunda esquerda. É logo ali. Aí o Juarez falou, muito obrigado. E nós falamos, chegamos. E o Juarez virou à direita, depois virou as duas esquerdas e nós entramos na travessa. A travessa é uma rua que liga a outra, uma rua curta, mas estreita, mas tinha muita gente lá. Então passamos a olhar a numeração. Olhar a numeração de cá, olhar a numeração de lá. E aí o cabo Carlinho falou, é número par, está do lado de lá. Já estamos bem próximos. Até que eu olhei e o avistei. Então falei, é ele. E eles falaram, qual? Aonde? Eu falei, está em frente ao bar, do lado de lá, conversando com mais 3. Então, nós seguimos e eu falei, tenho certeza que é ele. Eu conheço ele em qualquer parte do mundo. Com certeza é ele. Eu filmei. Ele está com a cabeça rapada, calça jeans e camisa de malha preta. Então conversamos e o sargento Juarez falou, como vai ser? Então eu disse, vamos 2 do outro lado da rua e 2 do lado de cá, para não ter jeito dele escapar. E eles concordaram. Então nós descemos, eu coloquei meu blazer, peguei a CZ 9mm, coloquei nas minhas costas e eu falei, aqui estou me sentindo no paraíso. Com tanta gente, ninguém me conhece. Só se ele me ver. Mas não vai ter jeito. Vamos lá. Deixa eu ir na frente. Eu vou nele. Caso haja alguma reação dos outros ou algum desacerto, vocês me dão cobertura. E eles falaram, pode ir. Estamos com você. E eu fui. Passei por umas moças bonitas na calçada. Elas sorriram para mim, eu sorri para elas. E fui filmando, observando aquele tanto de gente com foco nele. E pensei, aqui é o Rio de Janeiro. Um tiro é um tiro em qualquer lugar, principalmente de 9mm. Até que vi ele parado no mesmo lugar, conversando com outros 3. E percebi que um deles saiu e entrou no bar. Eu estava uns 20 metros dele. Eu olhei para o outro lado da rua e vi o cabo Carlinho, mas o Eliseu caminhando e só me olhando. Então eu olhei para trás e vi o sargento Juarez, já com o revólver na mão, que disse, vai! Então eu caminhei naturalmente em meio a algumas pessoas e quando eu estava uns 10 metros dele, eu levei a mão nas costas e saquei a minha 9mm CZ e algumas pessoas olharam meio espantadas para mim e eu falei, polícia! Algumas pessoas saíram da frente, outras correram e ele olhou para mim e com certeza me reconheceu. Levou a mão na cintura e eu atirei em sua cabeça e ele caiu.